Olá pessoal, tudo bem? Professor Caetoni falando com vocês. Eu venho para mais uma dica e hoje falaremos novamente da matéria de português. Esses verbos, tá? Usualmente falando, né, em termos coloquiais, muitas pessoas acabam fazendo uso incorreto desses verbos, porque eles não são pronominais. Os verbos pronominais são aqueles, efetivamente, né, que são conjugados, teoricamente, com o emprego ali de um pronome oblíquo átono, certo? Então, seria correto eu dizer eu me atentei para, certo? Não, completamente errado, porque esses verbos não são pronominais. Eles não são ali, efetivamente, né, trabalhados, né, com o emprego de um pronome oblíquo átono, certo? É vedado o uso de pronome oblíquo átono junto desses verbos. Então, o correto é eu falar eu atentei para, certo? E não eu me atentei para, tá bom? É eu atentei para, sem o uso do pronome oblíquo átono, certinho? E atentei para, porque atentar é um verbo transitivo indireto, que é aquele que pede um complemento com preposição, certo? É um VTI, beleza? Pedindo a preposição para, beleza? Sobressair, simpatizar, também não são verbos pronominais. É correto eu dizer eu sobressaí, certo? É errado eu dizer eu me sobressaí em alguma coisa, certo? O verbo simpatizar, é correto eu dizer eu simpatizo com ele, ou com ela, ou com você, certo? Lembrando que simpatizar também, simpatizar ou antipatizar, são verbos transitivos indiretos, beleza? Pedindo a preposição com. É vedado o uso da preposição por aqui, beleza? É eu simpatizo com alguém e não por alguém, ou por algo, tá? Eu simpatizo com, certinho? Esses verbos, então, certo? Eu posso falar eu simpatizo com, mas é errado eu dizer eu me simpatizei com você. É completamente errado. É eu simpatizei com você, tá bom? Repito, porque eles não são pronominais, portanto eu não posso fazer o uso, né, de um pronome oblíquo átono ali, certo? Ou seja, eu não posso colocar um pronome oblíquo átono junto do verbo, beleza? Certinho? Lembrando que, para quem não recorda, os verbos pronominais são aqueles geralmente empregados, né, em verbos transitivos indiretos, em verbos intransitivos e verbos de ligação, certo? E verbos de ligação. Quando eu sei efetivamente quem é o sujeito, eu chamo esse pronome oblíquo átono de parte integrante do verbo. Por isso, né, nessa formação ele acaba levando o nome de verbo pronominal, certo? Quando eu sei quem é o sujeito ali da minha frase, do meu texto, beleza? Da minha oração, melhor dizendo. Tá bom? Então lembre-se desses três verbinhos, tá? Certo? A regência eu acabei de falar um pouquinho dela, certo? Acerca desses verbos. E lembre-se que eles não são pronominais. Isso já caiu, tá? Numa questão da banca Sebrasp, beleza? Sebrasp cobrou a regência desses verbos e também esse detalhe acerca de ser ou não ser pronominal. Beleza? Certinho? Queria falar rapidinho também, mais um pouquinho, só para a gente finalizar, acerca da regência de alguns verbos. Por exemplo, né, uns verbos muito cobrados em prova, né, que vocês já devem estar até carecas de saber, é a respeito do verbo assistir, tá? Assistir no sentido de ver, ele é um verbo transitivo indireto, tá? Pedindo a preposição a. É correto eu dizer eu assisti ao filme, certo? Pedindo a preposição a, beleza? Assistir no sentido de dar assistência, auxiliar, ele tem dupla regência, pode ser VTD, verbo transitivo direto, que é aquele que pede um complemento, tá? Sem preposição, ou ele pode ser um VTI, certo? É aquele que pede um complemento com preposição. E ele pode ser um VTI pedindo a preposição a, ou seja, eu posso dizer o médico assistiu o paciente ou o médico assistiu ao paciente, tá bom? Certo? Nós temos também assistir no sentido de morar. Assistir no sentido de morar é uma regência um pouco mais em desuso, vamos dizer assim, mas ainda existe, tá? E se cair em prova, vocês têm que saber. Assistir no sentido de morar, ele é um verbo intransitivo, que é aquele que não pede nenhum tipo de complemento, tá bom? E nós temos também o assistir no sentido de caber ou de pertencer, tá? Aí ele é verbo transitivo indireto também, pedindo a preposição a, certinho? Tá bom? No sentido de caber ou de pertencer.
tá bom? Por exemplo, isso assiste, né, ao professor. Ou, melhor dizendo, essa decisão assiste ao professor. Ela cabe a quem? Ao professor. Beleza? Certinho, pessoal? Então essa foi a dica de hoje. Espero que tenham gostado da dica. Dê o like aqui para mim, por favor, se gostaram. Compartilhe esse vídeo para quem esteja estudando efetivamente, né, para os concursos públicos em geral, né, mas com foco principalmente no concurso da Polícia Federal, tá bom? Compartilhe esse vídeo e se inscrevam no canal, por favor. Seu apoio é extremamente relevante pro canal, beleza? Um abraço para vocês, até a próxima.